Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 22. A gente vai ler alguns versículos aqui, do capítulo 1, 2 e 3. E depois nós vamos mergulhar na história de Moisés. Êxodo 1, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. E foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do Nilo. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe, a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino, seu próprio filho, e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ser ele seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Versículo 7. E disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este te será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse-me mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Pai, a tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Pai, reverenciar a tua palavra.
Mas queremos que o Espírito Santo traga vida a essa palavra. Que os nossos corações possam ser agora rasgados. Que o Senhor possa, Deus, falar com cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a destruição e a reconstrução de uma identidade. Eu quero pegar o exemplo de Moisés para falar o exemplo de alguém que foi ferido na sua identidade por inúmeras vezes, em inúmeras situações. Eu quero dar corpo àquilo que nós lemos, para nós podermos entender um cenário maior. Por exemplo, quando Moisés nasceu, tinha-se uma ordem que todo menino, toda criança do sexo masculino que nascesse, tinha que ser jogada no Nilo e seria comida pelos crocodilos. Então, Faraó, nesse tempo, ele sabia que o exército dos escravos, que os escravos que estavam no Egito, eles eram mais fortes e mais numerosos e mais poderosos do que todo o exército de Faraó. Deus deu graça para a família de Abraão, da família de Jacó, que entrou ali no Egito, e eles se multiplicaram grandemente. E nós vemos que Faraó só tinha um jeito de deter aquele povo, era matando aquele povo. Todos os meninos seriam mortos. E ele deu uma ordem a todos os egípcios: vocês entrarão nas casas dos hebreus, nas casas dos escravos, e se encontrarem uma mulher grávida, quando nascer a criança, vocês vão inspecionar e vai ver, se for menino, joga no Nilo. Então, eu quero começar essa história dizendo que, nesse momento, nessa ordem de Faraó, qualquer mãe, qualquer pai que estivesse esperando um filho, ia desejar que esse filho fosse uma filha. Porque se nascesse um menino, quantos meninos foram nascendo e era arrancado abruptamente das suas mães? Era jogado no Nilo, as mães chorando, enlutadas, uma atrás da outra. Então a expectativa era que nascesse uma menina, que fosse pelo menos uma menina, porque eles não tinham o que fazer. Enquanto os hebreus trabalhavam, os egípcios só fiscalizavam, só inspecionavam. Eles eram os patrões, os exatores, os capatazes. E nós vemos que o povo estava vivendo esse momento de angústia. E foi nesse momento que um homem chamado Arão engravidou a sua mulher chamada Joquebede. Acredito eu, como toda mãe, Joquebede esperou que fosse uma menina. Esperou que fosse uma menina. E de repente nasce. E quando nasceu, era um menino. Eu quero que você entenda que não tem festa, não tem alegria. Que a expectativa era que fosse uma menina para ficar viva. Para ficar viva. E nasceu um menino. E nós vemos que a palavra de Deus fala que essa mãe, ela conseguiu fazer uma proeza incrível, esconder esse menino por 3 meses. Por 3 meses. Mas eu quero falar para você que todos os egípcios tinham uma ordem de inspecionar, de examinar, de entrar na casa, de vasculhar tudo. E eu me pergunto como que uma mãe conseguiu esconder um bebê. Um bebê que não podia nem ver luz, nem sair para fora, sim, mas não podia chorar, não podia resmungar. Onde esse bebê era colocado? O que fazia com esse bebê para ele não expressar som? Porque a casa era todos os dias examinada, vigiada. E por 3 meses essa mãe conseguiu esconder esse menino. É lógico que foi a mão de Deus, mas eu quero que você entenda todo o contexto de dor, de medo, de trauma. Primeiro se espera que nasça uma menina, depois nasce um menino. Quando nasce um menino, esse menino tem que ser abafado, escondido, colocado em um lugar escuro, silenciado onde ele está. Esse menino vive o tempo todo sentindo da própria mãe, do próprio pai, quando chegava a noite, o medo que era transferido para aquela criança. Daí essa mãe, sabendo que não podia mais esconder, falou: eu vou fazer uma estratégia suicida. Vou fazer um bercinho aqui, um junco de madeira, e vou colocar o menino dentro, vou esconder ele,
e vou colocar no Nilo. E vou colocar, quando a filha de Faraó sai com as donzelas para tomar banho, eu vou colocar esse bebê lá. E colocou. Era um momento onde a possibilidade de dar certo era mínima. Mas de repente a filha de Faraó, chegou o cestinho para ela. Quando ela abriu, o menino chorava. Eu acredito que Moisés muito tempo não chorava, porque aquele bebê não podia chorar na sua casa. Mas ali estava chorando, mais uma vez, o medo. E aquela filha de Faraó pegou aquele bebê e viu lá a menina que estava olhando na beira do rio Nilo. Chamou a menina conversou, quer que eu chame uma ama para amamentar? E era a própria irmã de Moisés, Miriam. E foi levado para Joquebede e ele foi amamentado. Naquela época, até 3, 4 anos de idade, a criança era amamentada. Então ele já voltou depois para o palácio de Faraó, sabendo que ele era um hebreu. Sabendo um pouquinho da sua história. Eu sei que é uma idade que não dá para saber muitas coisas, mas Moisés, ele tinha consciência que ele não era egípcio. Tanto que fala assim, que quando ele cresceu, ele foi ver o seu povo. Quando ele assumiu a maturidade, 40 anos, ele foi ver o seu povo. Ele sabia que os egípcios não eram o seu povo. Mas ele foi criado. E eu quero que você entenda agora que ele teve uma figura, primeiro, paterna biológica. Que só vinha à noite, muita noite, porque era escravo. Quando ele teve convivência com o pai biológico, a mãe biológica. Depois ele teve a convivência com a figura de pai, que era o avô ali, o pai da filha de Faraó, que é o Faraó no caso, que era a figura paterna. E esse homem era um homem que, com certeza, não tinha Moisés de bom grado dentro do palácio. Porque ele sabia que os hebreus eram uma ameaça, que os escravos eram uma ameaça. E que ele estava criando alguém que era uma ameaça. Que ele não podia fazer bem para aquela criança, porque aquela criança poderia ser uma ameaça. Então nós vemos que ele teve uma figura de pai, que era Faraó. Primeiro que esse Faraó com certeza odiava esse hebreu lá dentro. Eu não sei que maneira que a filha de Faraó conseguiu convencer o pai para ficar com Moisés. Mas ficou com ele. Mas eu tenho certeza que aquele homem que matava todos os meninos hebreus, odiava aquele menino hebreu. E também essa figura paterna era também rejeitada. Então quer dizer, ele cresceu com uma figura paterna que era Faraó, mas que também ele rejeitava. Isso mexe com a identidade. Quando você rejeita a figura paterna, quando você vê coisas na figura de pai ou de mãe que você rejeita, aquilo mexe, aquilo te afasta da identidade. Então aquilo foi destruindo todo o interior da vida de Moisés. Moisés chega e quando ele está com 40 anos, ele fala, eu sou hebreu. E diz a palavra que ele foi criado lá em Atos 7, 22, com todo o conhecimento dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e obras. Então quer dizer, ele entendeu o chamado dele. Ele cresceu recebendo estratégia, conhecimento. Ele cresceu e diz a palavra que ele era poderoso em palavras e obras. Ele entendeu que ele tinha um chamado. Que ele estava ali sendo preparado para ser um libertador, um guerreiro, um general de exército. Alguém que ia se rebelar contra o Egito. E 40 anos ele saiu para fazer ali um teste. E quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, matou o egípcio, enterrou na areia. No outro dia saiu de novo, entendendo o seu chamado como libertador. E viu 2 hebreus brigando. E aquele que espancava, aquele que era culpado, ele pegou, interviu e quis fazer justiça. Quis mediar, quis trazer a paz. E aquele que batia, ele falou assim, você está querendo também me matar? Como matasse o soldado egípcio? E na verdade, ele foi traído pelos próprios hebreus, porque os hebreus contaram para Faraó o que ele tinha feito. Nessa altura, Moisés foge lá para o deserto de Midian. Quero que você entenda, primeiro ele nasce e fala, sou hebreu. Daí ele cresce só no Egito. Com 40 anos que ele vai ver o seu povo. Então ele não sabia se ele era egípcio, se ele era hebreu. Cresceu com toda a habilidade, conhecimento dos egípcios, mas sabendo que ele tinha um propósito com os hebreus. Quando ele vai e se apresenta aos hebreus para cumprir o seu chamado, ele é rejeitado pelo seu povo. E agora nós vemos um Moisés que já não sabia quem que era.
Não sabia se ele era egípcio, não sabia se ele era hebreu. Diz a palavra que o trauma foi tão grande, que quando Deus se revelou para Moisés, Moisés falou assim: Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso nem confrontar Faraó, porque eu sou, Êxodo 4:10, sou pesado de boca e pesado de língua, eu sou gago. Moisés era poderoso em palavras e obras, era um cara que era eloquente, é um cara articulado, um cara que foi treinado lá no Egito, e diz a palavra que ele ficou gago. Quer dizer, não acreditava mais em quem era, não sabia mais quem era, não tinha mais sonho, não tinha mais perspectiva. Eu falo que ele não tinha mais perspectiva, não tinha mais pretensão na vida. Porque diz a palavra que quando Deus se revelou para ele, ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. 40 anos ele ficou apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Não diz que Moisés tinha uma ovelha, mas ele era só um empregado de Jetro, seu sogro. Um comparativo bíblico, tem ali o seu ancestral, Jacó, trabalhou 20 anos para o seu sogro Labão, e Labão era ruim. Com 20 anos trabalhando para o seu sogro, ele levou quase todo o rebanho do seu sogro, porque Jacó sabia quem ele era. Mas Moisés não tinha perspectiva, não tinha expectativa, não tinha pretensão de vida, não sabia o que queria, não sabia quem era, estava destruído na sua identidade. Tinha lá na sua criação, uma mãe que até os 3, 4 anos amamentou, que ele viu, e uma outra mãe adotiva que o protegeu de um homem maligno, e ele cresceu dentro desse ambiente. Eu quero falar que Moisés estava todo destruído por dentro. Quando uma criança é rejeitada, a rejeição traz complexo, traz dores. Quando uma criança é desejada com o sexo oposto, ela fica confusa em quem ela é. Ela quer ser o outro sexo para agradar aquela vontade que teve desde quando ela estava no ventre. Quando uma criança olha, né, para o referencial pai, e o pai é um referencial odiável, detestável, ela não quer ser nem parecida com o pai. E se for um menino, ele não quer ser homem, porque ser homem é ser parecido com esse homem. Moisés, ele foi tendo todo o histórico. Daí, quando ele achou, eu vou ser aceito por alguém nessa terra, vou fazer o bem para o meu povo, e vou ser aceito pelo meu povo. Não, de novo foi rejeitado. Rejeitado em todo o tempo, desde o ventre. Um histórico de destruição, destruição, destruição. E nós vemos que Moisés chega a um tempo onde ele já não sabe quem que é, já não sabe o que quer, não tem mais foco, não tem mais direção, não tem mais perspectiva, não tem mais nada. Estava lá 40 anos, gago, apacentando o rebanho do seu sogro, sem ter nada e sem ter desejo de nada. Eu quero falar, querido, que quando a gente não tem uma identidade sarada, a gente não tem foco. Quando a gente não sabe quem nós somos, a gente não tem perspectiva. Quando os nossos referenciais foram referenciais que não nos acrescentaram, não deram direção, a gente fica meio perdido na vida. Quando nossos pais não construíram a nossa identidade, a gente não consegue prosperar. Nós vemos que o povo judeu tinha uma cultura de sentar na mesa e abençoar cada filho todos os dias. E essa cultura de abençoar faz com que o judeu seja o povo mais próspero do mundo. Porque eles abençoam, você é filho da lei, você é filho de Abraão, as bênçãos do Deus eterno estão sobre você. Você nasceu para vencer, para prosperar. Declara todas as bênçãos sobre os filhos. E a criança já cresce com aquilo. O Barak, no hebraico, Barak é bênção, e a bênção significa autorização para prosperar. Então tinha bênção, tinha referencial. E nós vemos que hoje nós temos uma geração que está sendo cada vez mais destruída, porque os lares estão sendo destruídos, e nós estamos ficando todos machucados e feridos. E Moisés estava todo confuso. Ele já estava parecido com ovelha, porque ele não falava mais, só gaguejava. Estava parecido com um bicho já, porque quem eu sou? Os únicos que aceitaram ele foram as ovelhas. A gente vê que ele estava ali com um bicho mais, porque
não tinha aceitação em lugar nenhum, não era bem quisto em lugar nenhum, não se sentia amado em lugar nenhum, não estava seguro de quem era, não tinha propósito, não queria mais nada. E Deus apareceu para Moisés. E quando Deus apareceu para Moisés, imagina, né? Deus fala assim: Moisés, estou vendo o sofrimento do meu povo, e agora desci para livrá-los, e eu estou te enviando a Faraó. Eu fiquei imaginando Moisés dando uma gargalhada, né? Você imagina, gente, comigo assim, né? Eu sei que é Deus falando, mas imagina, Deus falando assim, ó, estou te enviando, te preparei para você ir para Faraó. O Moisés, daquele jeito, gago, que não tinha nada mais, que não sabia fazer mais nada. Daí ele falou: mas como que eu vou para Faraó, Senhor? Senhor, vamos começar um relacionamento. Quem o Senhor é? Qual é o seu nome? Se alguém me perguntar: oh, Deus, vamos começar do zero? Vamos começar a flertar, namorar? Porque o Senhor já aparece de uma vez, já fala que o Senhor vai ser comigo e que eu vou ter que acabar com o egípcio, com o Egito inteiro. Daí Moisés perguntou: Senhor, qual é o seu nome? E Deus falou assim: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa. O interessante é que a revelação de Deus, ela é assim, ó. Quando chegou nas águas de Mara, as águas eram venenosas, e Deus se revelou ali como Deus que cura, Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Porque eles tinham bebido da água, eles iam morrer, e Moisés ali trouxe a palavra de Deus, a vara na água, e a água se tornou doce, e eles viveram. E Deus se revelou como Deus que cura. Vieram os amalequitas ali contra o povo de Israel, e Deus tomou a frente daquela batalha, e eles conheceram o Deus que é a nossa bandeira, Yahvé Nissi. Depois foram conhecendo Yahvé Samá, o Deus que ouve as orações, o Yahvé Roi, o Deus que é o pastor que vê, o Yahvé Shalom, o Deus da paz. E eles foram vendo as revelações de Deus na história. Mas eu quero que você entenda comigo, quando Deus fala assim: Moisés, eu sou aquilo que você precisa, eu sou aquilo que você necessita, eu sou aquilo que falta para você, eu sou aquilo que a tua alma deseja, eu sou aquilo que você precisa agora. Que se você fosse Moisés, o que você ia querer? Moisés, com certeza, mas eu tenho certeza que ele quis uma revelação de Deus. Falou assim: Deus, se o Senhor é o que eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai. Ah, pastor, você está pegando forte agora, está forçando a barra. Êxodo 4, 22 a 23. A primeira revelação de Deus, depois que ele falou o nome. Êxodo 4, 22. Ó. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Yahvé, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo, pois deixa aí o meu filho para que me sirva. Primeira revelação de Deus, ó. Sabe o teu povo todo, os hebreus todos? Eu sou pai. Eu sou Yahvé, eu sou aquilo que você precisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou pai. Eu sou pai, eles são os meus filhos. Vocês são os meus primogênitos. E eu vou lutar pelos meus filhos. Então Moisés, não só ele queria um pai, aquela nação precisava de um pai. E eu tenho certeza que Deus falou assim, ó, eu sou aquilo que você precisa. Moisés falou assim: eu preciso de um pai. E Deus falou para Moisés: Moisés, você vai me servir neste monte. Êxodo 3, versículo 12, vai falar aqui, ó. Eu serei contigo, e o sinal que eu te enviei, que depois de haveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O ministério dele, o serviço dele, o propósito maior de Moisés era subir no monte para servir a Deus. Servir a Deus de que jeito no monte? No monte não tinha nada no monte, só tinha pedra, deserto, ali da Arábia, onde está o Monte Sinai. O que era para fazer no monte? Estar com Deus, ficar com Ele. O teu serviço, o teu chamado é ficar comigo. O teu propósito de vida é ficar comigo. O que eu quero de você é que você fique comigo.
O que você tem que fazer nessa terra é ficar comigo. As demais coisas são demais coisas. Você vai ser o libertador, você vai ser um profeta, você vai ser alguém que vai liderar uma nação toda. Você vai ser um operador de milagres. Mas isso é consequência, porque teu chamado é ficar comigo nesse monte. É eu e você e eu. E Moisés gostou tanto do negócio que a palavra do Senhor fala que na morte dele, no final da vida dele, fala assim, Deuteronômio 34:10, que nunca se levantou um profeta como Moisés, um homem que Deus se relacionava face a face. Eu quero que você entenda, quando fala face a face, olho no olho, está falando de um relacionamento paterno, de alguém que quer ser construído, quer ser edificado, quer ser guiado, quer ser aconselhado. E quando Deus se revelou, eu sou o Pai, Moisés falou, é isso que eu quero. A primeira revelação de Yahvé, eu sou o Pai. E Moisés não tinha referência ao Pai, Moisés não sabia o que era ser nem homem. Mas diz a palavra que Moisés se tornou não só um homem, mas o grande profeta que abriu o mar vermelho. O grande profeta que falou, Deus vai levantar um homem parecido comigo. E quem não ouvir ele vai morrer. Ele falou que Jesus ia ser parecido com ele. Imagina? Deus vai levantar um homem parecido comigo. Não só Moisés foi construído, reconstruído por Deus, mas diz a palavra que ele profetizou, vai nascer um profeta, semelhante a mim, Deuteronômio 18, versículo 10. E vocês vão ter que ouvir esse homem. E estava falando a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Um homem que estava destruído, um homem que era gago, um homem que estava destruído na sua identidade, rejeitado no seu sexo, rejeitado na sua criação, rejeitado pela figura paterna, rejeitado pelo seu povo. Um homem que viveu dores, tantas dores, que não acreditava em si mesmo, nem na vida, nem nos propósitos. Mas Deus foi reconstruindo Moisés. E Moisés ficou não só um homem, mas um homem parecido com o Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se revelou para Moisés. E ele se relacionou com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar, querido, que Deus nessa noite, Ele quer se revelar como Pai na tua vida. Eu sei que todos nós tivemos assim pais, mas toda a nossa criação são pais imperfeitos. São pais que não acertaram todo o tempo, são pais que falharam, que não construíram a nossa identidade. São pais que não estiveram presentes, que não aconselharam. Pelo contrário, são pais às vezes que nos feriram, que geraram mais coisas negativas que positivas. São abandonos, são palavras pesadas, maus tratos, abusos, separações, mortes. Vazios que ninguém na terra pode preencher. Ficamos no desespero falando assim, eu quero casar para resolver esse problema. E a gente casa para resolver esse problema e não resolve. Eu quero ser alguém de sucesso para resolver esse problema. E também não resolve. Eu quero ter dinheiro para resolver esse problema e também não resolve. Mas a palavra do Senhor fala que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquilo que você precisa. E nessa noite Deus, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Tem um Pai que quer te reconstruir. Deus trazia pessoas que estavam, feridas por dentro. E tinha pessoas que estavam também como se tivesse, eu via como se fosse uma gelatina. Se a pessoa fosse uma gelatina por dentro. Frágil. Não estava segura. Mas o amor de Deus, Pai, quer trazer firmeza na tua identidade. O amor de Deus Pai quer trazer direção na tua vida. O amor de Deus Pai quer trazer foco para você.
O amor de Deus Pai quer que você prospere a partir de hoje. Não importa a tua idade, não importa a tua história. Tem amor do Deus Pai para ser transferido para o teu coração, para sarar feridas, para preencher vazios. Ele é aquilo que você precisa. Só Ele preenche o vazio da minha alma, da tua alma. E Ele está aqui falando para você, que está com os braços abertos, para se revelar como o teu Pai. O teu Pai. Porque tem coisas que estão amarradas, que estão presas. Porque você não sabe quem você é. Porque você não entende quem você é. Se você não consegue andar com mais segurança. Você não consegue andar com mais confiança. Porque a tua construção fez com que a tua identidade ficasse uma identidade frágil. Não sei quem eu sou. Não sei se eu sou amado. Não sei se eu vou dar certo. Não sei se eu serei feliz. Não sei se eu vou alcançar alguma coisa. Não sei se eu tenho valor. Eu quero falar para você, o Deus que sabe está aqui. O Deus que sabe, Ele te fez. E não importa a tua história, Ele pega uma história como de Moisés, destruída, e faz um homem parecido com Jesus. E se Ele fez com Moisés, vai fazer com você. Vai fazer comigo também. E eu quero que você se coloque em pé, querido, em nome de Jesus.